Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com meus irmãos. Irmão, eu quero trazer uma palavra aqui poderosa aos nossos corações aqui, que se encontra em Jeremias capítulo 18. Palavra do Senhor assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o olheiro, como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meu irmão, essa palavra, ela é tremenda. É uma palavra que o Senhor traz aos nossos corações, que ele não tem meio termo, meu irmão, com Jeremias aqui. Aqui ele chamou Jeremias e disse: Jeremias, se levanta. Se levanta e tu vai aonde eu te disser, e lá tu vai ouvir as minhas palavras. As minhas palavras. E disse aí: Jeremias desce à casa do olheiro, e lá Jeremias desceu à casa do olheiro, meu irmão. Jeremias ficou observando o trabalho do olheiro ali sobre as rodas, botou o barro ali e começou a moldar o vaso. Começou a moldar o vaso, moldar. De repente aquele vaso, meu irmão, que estava na mão do olheiro, ele se quebra. Preste atenção. A Bíblia está falando que o olheiro não quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do olheiro, meu irmão. O vaso se quebrou na mão do olheiro, e aí é nessa hora aí que Deus começa a falar com Jeremias. Nessa hora aí a Bíblia relata que depois que o vaso quebrou, o olheiro pegou o vaso, aquele mesmo barro do vaso, tornou-se a fazer outro, meu irmão, conforme ele queria que fizesse. Não, vou fazer agora outro melhor do que eu quero fazer, do que eu estava fazendo. A Bíblia diz que ele começou a fazer outro vaso. Aí vem o Senhor, meu irmão, falando com Jeremias: Jeremias, eu sou como o olheiro aí, ó. E vós, casa de Israel, é como o vaso. Estava na minha mão, se quebrou-se. Eu não quebrei o povo de Israel. Deus querendo falar para Jeremias: eu não quebrei o povo de Israel, não quebrei o povo de Judá, meu irmão, não quebrei o povo de Jerusalém. Foi eles que estavam na minha presença e se quebraram, meu irmão. Estava na minha mão. Eu estava segurando, eu estava moldando, eu tirei ele da escravidão. Botei ele na terra a qual eu prometi, onde manava leite e mel, meu irmão, onde a fartura era abundância. Você está entendendo? Deus falando com Jeremias: Jeremias, eu tirei um povo ali, um povo do meio do deserto. Eu tirei um povo a qual era escravizado, a qual não tinha dignidade, não tinha valor, era lixo. Era coisa imprestável, meu irmão. Era coisa abominável aos olhos dos outros, do gentio. Mas não, eu fiz o quê? Eu tirei ele do povo, meu irmão. Eu tirei da escravidão, do lamaçal do pecado. Limpei, meu irmão, o barro. Tirei a sujeira do barro. Comecei a moldar, meu irmão. O vaso já estava feito. Jeremias, o vaso estava feito já, Jeremias. Mas o vaso resolveu se quebrar na minha mão. Aí Deus vai e fala, meu irmão, com Jeremias. No verso 4, fala assim, ó: como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós, não poderei eu fazer de vós como fez o olheiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor. Quem está dizendo é o Senhor.
o teu Deus, que te tirou do Egito. Diz o Senhor, e eis que como barro na mão de um olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus chamou o profeta Jeremias, meu irmão, enviou a ele a repreender o povo. Ele estava indagando, meu irmão, ele estava mostrando uma tipologia de um olheiro que faz um barro, e o barro mesmo se quebra na mão do olheiro. E ele estava dizendo assim, assim é vocês, povo de Israel, vocês eram um vaso moldado na minha mão e se quebraram, vocês assim mesmo se quebraram. Se você for ler o texto todinho, você vai ver, meu irmão. Jeremias repreendendo o povo. Jeremias batendo de frente. Por quê? Porque o povo começou, meu irmão, a adorar outros deuses. Começou a fazer, a queimar incenso. Começou a andar na maldade, meu irmão. Desviar o caminho. Procurar outra rota. Rota que não contém água, meu irmão, viva. Mas fonte seca. Pegaram o caminho largo. Esqueceram, meu irmão, do caminho estreito. É isso que Deus estava falando para o povo. E ele pega e indaga, meu irmão, eu sou um olheiro na mão. Vocês são um vaso na mão de um olheiro e eu sou o olheiro. Eu posso te quebrar, meu irmão, de novo e fazer um vaso bom, um vaso de honra. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 9, verso 20. A Bíblia diz assim, ó, mas, ó homem, quem tu és? E que Deus replica. Ó homem, quem tu és e que Deus tu está replicando? Tu está discutindo? Tu está indo contra ele por quê? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou. Hã? Por acaso a coisa formada vai dizer alguma coisa àquele que ele formou? Hã? Você já viu, meu irmão, uma cadeira que um camarada ele faz no prego? Quando termina, ela vai reclamar com ele, ó, tu me fez torta. A Bíblia está falando aqui, meu irmão. Romanos capítulo 9, verso 20. Mas, ó homem, quem tu és? Que a Deus replica. Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, dirá ao que o formou? Por que me fizeste assim? Por que me fizeste assim? Por que me fizeste assim? Deus está falando contigo, meu irmão. Deus está falando comigo. Nós era vaso de honra na mão dele, nós se quebramos porque nós quisemos. Primeiro passo, meu irmão, que o vaso começa a rachar. Sabe qual é? É quando ele começa a fazer a vontade dele. Quando ele começa a fazer o que ele quer, meu irmão. Quando ele não escuta mais o Espírito Santo falar o coração dele, meu irmão, que ele deve andar no caminho certo e praticar as coisas que agradam a Deus. É isso que ele está falando. Primeiro passo da quebra do vaso na mão de um olheiro. Da quebra de um vaso na mão de um olheiro, meu irmão. Você está entendendo? A quebra de um vaso na mão de um olheiro. Primeiro passo, ele começa a rachar. Ele começa a fazer a sua vontade, meu irmão. Ele começa a desobedecer a palavra de Deus. Ele começa a dizer que o que ele está fazendo é certo e o que os outros estão fazendo é errado. A Bíblia é bem clara, meu irmão. E ela continua no verso 21 de Romanos capítulo 9. Ele fala assim, ó. Ou não tem o olheiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra? Aí eu te pergunto, meu irmão. Tu quer ser o quê? Na mão do olheiro, que é Deus, tu quer ser o quê? Um vaso de honra ou um vaso de desonra, meu irmão? Porque essa massa ré aqui, ó, que somos eu e você, nós somos barro, meu irmão. A Bíblia diz que do barro nós viemos, do barro nós vamos tornar para lá. Agora eu te digo, enquanto tu não torna para o barro, meu irmão, tu quer ser moldado como um vaso de honra ou um vaso de desonra? Hã? Deus está falando comigo e contigo, meu irmão. Com a palavra do Senhor não tem meio termo não, meu irmão. Hoje em dia os pessoal estão procurando alisar, meu irmão, o ser humano. Alisar o vaso de barro que está se quebrando, que está rachado. Fazendo a sua vontade. Deixando a vontade de Deus para o lado, meu irmão.
A Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva e conduz à perdição, meu irmão. E muitos são os que entram por ela, muitos. Pouco, meu irmão, passa pela porta estreita. Pouco caminha no caminho estreito. E ele ainda continua dizendo: e apertado é o caminho, meu irmão. A porta é estreita. Para tu entrar na porta, tu vai ter que se esquivar, meu irmão. Tu vai ter que entrar de lado. Mas depois que tu entrar de lado, meu irmão, tu vai ter que caminhar de lado, igual o caranguejo. Por quê? Porque é apertado o caminho, meu irmão. Parede do lado do outro vai te arranhar. Viu? A palavra do Senhor é bem clara, meu irmão. Ela não é um mar de rosa, não. Não é o que os outros estão pregando aí fora, não, meu irmão. Estão enganando você. Estão lhe entregando bênção, meu irmão. Prosperidade. Abundância de dinheiro. Abundância de alimento, meu irmão. E a Bíblia diz: meu filho, não se preocupe com isso, não. Olhai para as aves do céu, meu irmão, que ela nem planta e nem semeia e nem colhe. Mas o Pai que está no céu alimenta todos os dias ela. Por que se preocupar, meu irmão, com o que veste, com o que vai comer? Essas preocupações, quem tem é os gentios. Quem tem é os gentios, meu irmão. Palavra do Senhor aqui, meu irmão, aqui, ó. O Senhor está dizendo que Ele é um homem, meu irmão. Que Ele é um homem sobre todos os homens. Que Ele é um Deus sobre todos os deuses. Que não existe outros deuses, só existe um, a palavra do Senhor diz. Só existe um, mas o ser humano, ele gosta de fazer outros. Ele gosta de confiar em outros que não vai responder, que não vai atender seu pedido, que vai decepcionar ele, porque estão oferecendo um Deus aí, meu irmão, nas igrejas que não existe, que é um Deus que dá, um Deus que quer, um Deus que vai fazer do jeito que você quer, do jeito que é para ser, do jeito que você está pensando, e não é, meu irmão. Você acaba se entristecendo e se desvia, e não conhece o Deus verdadeiro. Essa palavra aqui, meu irmão, é para confrontar crente. É para confrontar o homem que está na presença do Senhor e está se quebrando, meu irmão. Por quê? Porque está querendo fazer a sua vontade. A palavra do Senhor fala aqui no verso 11. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou formando mal contra vós e projetando um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um dos seus maus caminhos e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Olha o Senhor falando mais uma vez. Meu filho, nosso Deus que nós servemos, meu irmão, não é o que estão pregando aí fora, não. Tá certo que Ele é amor, meu irmão, toda a palavra toda é amor. Quando Ele lhe confronta é porque Ele lhe ama. Ele não quer que você pereça no inferno, não. Mas só que tem algo, meu irmão, que você não sabe. A Bíblia diz que Deus se ira todos os dias no Salmo 7, meu irmão. Salmo 7, a Bíblia diz que Ele se ira todos os dias. Todos os dias o Senhor se ira, meu irmão. E você quer o quê? A Bíblia diz que Ele está formando, meu irmão, um projeto de mal contra vós. Chega de pregar bênção, meu irmão. De prosperidade, de vitória. Tem que pregar a verdade, confronto. Conserta a tua casa, meu irmão. Conserta a tua casa. A palavra do Senhor diz que o profeta chegou até um rei, meu irmão. E hoje os profetas de hoje não tem coragem de chegar num irmão, meu irmão, que está no banco, ou um pastor que está em cima de uma igreja pregando, fazendo as coisas tudo errado. Você tem que pregar a verdade, meu irmão, embora que doa. Embora que ele vai ficar com raiva de você, mas da alma dele você não vai ser cobrada. A Bíblia diz que o profeta chegou num rei. Conserta a tua casa, porque senão tu morrerás e não viverás. O rei começou a chorar, meu irmão. O rei começou a chorar. A Bíblia diz que ele virou sua cara pro lado da parede e chorou. Era um vaso, meu irmão, na mão do oleiro que tinha se quebrado. Aí Deus foi lá e confrontou, meu irmão. Ele se arrependeu dos pecados. Esse arrependimento aqui que o Senhor quer, ó. Convertei-vos. Convertei-vos, meu irmão, que o Senhor, o que Ele disse vai fazer com você, Ele pode se arrepender e não querer fazer mais.
Ele pode mudar de ideia, os pensamentos dele. Você prefere o quê, meu irmão? Ver uma pessoa indo para o inferno? Você, pregador. Você que está pregando. Estou pregando é para você também. Estou pregando é para os pastores que vão ver esse vídeo. Você está pensando o quê, meu irmão? Cada alma que você tá passando a mão, meu irmão, sabendo que ela está errada, você vai pagar o preço, meu irmão. E o preço é com a sua própria vida, com a sua própria alma, meu irmão. A palavra do Senhor diz com o Atalaia, que ele vê, meu irmão, o ímpio pecando. E ele não advertiu o ímpio, meu irmão, ele vai morrer, o ímpio vai morrer. Vai, porque Deus é justo. A Bíblia diz que a santidade dele não suporta o pecado, meu irmão. Ele vai morrer. Mas do sangue dele, meu irmão, aquele pregador, o pastor, o irmão, a irmã, que não advertiu ele, meu irmão, vai pagar o preço. E o preço é com a sua própria alma, meu irmão. É com a sua própria salvação. Porque você tem a oportunidade de pregar e não prega. Você tem a oportunidade de falar a verdade na cara dela e não fala. Na cara dele e não fala. Sabendo que ele está em prostituição, em adultério. Sabendo que ele está roubando, meu irmão. Sabendo que ele está fazendo as coisas erradas dentro da igreja. Sabendo que ele está desviando, meu irmão, algo que não é dele. Enganando. Enganador. Prostituto. Fornicador. Isso é condenação para ti, meu irmão. E para quem não tá, e para quem sabe, meu irmão, e não prega a verdade para ele, não adverte ele. A Bíblia diz que quando tu vê o justo, meu irmão, o justo pecar, se desviar do caminho, sair das veredas da justiça, meu irmão, tu adverte ele. Porque se não advertir ele, a Bíblia diz que o próprio Deus porá um tropeço sobre ele, meu irmão. Essa aqui, ó, que eu acabei de ler. A Bíblia diz que ele vai pôr um tropeço, meu irmão. Ele diz que ele mesmo forma, meu irmão. Ele está falando aqui que ele mesmo forma, ele não brinca. Deus não brinca, não. Deus não está brincando, não, meu irmão. O ser humano não pode brincar. Mas Deus não brinca, não. Ele está falando aqui, ó. Eu porei um tropeço sobre ti, meu irmão. Eu vou fazer mal contra ti. Eu vou fazer. A Bíblia diz assim, ora, pois fala agora aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou formando mal contra vós, e projetando um plano contra vós. Eu não sei se você se lembra mesmo, mas se você for pesquisar na palavra, a Bíblia diz que o rei Acabe, a Bíblia diz que Deus fez uma reunião lá no céu, contra o rei Acabe mesmo. Como faria, como é que a pessoa faz, como é que Deus planejava, Deus estava planejando. O que ele está falando, ó? Estava formando um plano para matar o rei Acabe. A Bíblia diz que veio um espírito, meu irmão, chegou até Deus, eu vou lá. Eita Deus! A Bíblia diz que o espírito veio e disse, eu vou lá. Eu vou ser espírito de engano nos profetas dele, na boca dos profetas dele. Eu vou ser um espírito de engano. E foi lá, meu irmão. A Bíblia diz que Deus tá certo, vai lá. É desse jeito, pode ir. Tu vai ter sucesso, tu vai ter êxito. E isso aconteceu, meu irmão. A Bíblia diz que veio um espírito e entrou no profeta. Se eu não me engano, o profeta Ananias. A Bíblia diz que ele começou a profetizar mentira, meu irmão. Dizendo que o rei podia ir, que ele ia ganhar a peleja, que já estava ganho, já tinha consultado a Deus. Pode ir, o espírito de engano, ó. Mas foi da parte de quem? Quem foi que mandou? Quem foi que planejou? Quem foi, meu irmão? Foi o Deus de amor. Foi o Deus Todo-Poderoso. Mas primeiro ele te adverte, meu irmão. Primeiro ele está dizendo para ti, meu irmão, se conserta, convertei-vos. Convertei-vos enquanto é tempo. Entrai na vereda da justiça. Passai pela porta estreita. Caminhai no caminho estreito. Aqui Deus falando mais uma vez comigo e com você, meu. Dessa vez Deus está falando comigo desse jeito. E está falando com você, meu. Serve tanto para mim como para você. Que a Bíblia fala que aquele que prega, aquele que traz, que anuncia
A palavra dele serve tanto para salvar a minha pessoa como a quem está escutando, a quem vai ouvir, a quem está ouvindo. Então, ouça quem quer. A Bíblia diz, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tiver ouvido, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Consertai a tua casa, meu irmão. Teu vaso está rachando. Presta atenção. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo fala o quê? Examine o seu caminho, meu irmão, para ver se você ainda continua caminhando no caminho de Cristo. Observai. Examinai. Examinai o quê? Você mesmo. Ver como é que você está no caminho de Deus. Você está bem? Amém, meu irmão. Glória a Deus. Está mal? Está errando alguma coisa? Está fazendo algo que não está agradando a Deus? Deus está vendo, meu irmão. Convertei-vos. Sabe qual é o mais interessante de tudo? Porque esse amor, meu irmão, ele é infinito. Está aqui. Primeiro ele avisa o povo, meu irmão. Olha que amor, meu irmão. Você está vendo? É porque a gente não consegue entender. O ser humano não consegue entender. Quando ele chama o profeta, ele tira o profeta do lazer dele, da casa dele. Não sei o que é que ele estava fazendo na hora, mas quando ele pega, se levanta, profeta. Se levanta, Jeremias. E agora vai aonde eu te disser e tu vai ouvir a minha palavra. Ele está falando o quê? Jeremias, tem um povo, meu irmão. Jeremias, se levanta. Se alerta, Jeremias, porque tem um povo que está perecendo, está caminhando para o inferno. E eu não quero que eles vão para o inferno, Jeremias. Eu quero salvar todos. Mas para me salvar todos, alguém tem que advertir eles. Alguém tem que falar que eles estão errados. Porque tem gente lá pregando, meu irmão, dizendo que ele está certo. E ele não vai se consertar. E não vai ter salvação para ele. Não vai ter aceitação. Agora vai lá, Jeremias. É o amor de Deus, meu irmão, para comigo e para com você. Ele não te deixa perecer, meu irmão, sem você conhecer a verdade e o caminho da verdade. Ele não deixa você morrer sem saber se você está certo ou está errado no caminho dele. Antes de ele fazer alguma coisa, ele te avisa. Se tu consertar a tua casa, meu irmão, Deus, ele é fiel para aplacar a ira dele. Meu. Ele aplaca a ira dele. Porque nós vamos ver aqui no texto, deixa eu ver aqui. Portanto, verso 13. Bora lá, ver se é aqui. Verso 13. Não, o verso 13 não, o verso 10, do capítulo 18 de Jeremias. Se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito de lhe fazer, que lhe faria. Não é esse não, meu irmão. Bora lá pro verso 7. Bora lá. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino, para edificar e para plantar, aqui presta atenção, meu. No verso 7, ele está dizendo que no momento que ele falar contra um reino, contra uma cidade, meu, contra uma nação e contra um reino, de que ele vai arrancar, meu irmão. Sabe o que é arrancar? Arrancar não é cortar não, irmão. Arrancar não é cortar não. Se tu cortar uma planta e deixar a raiz, ela vai crescer de novo. Olha o interessante, ó, da natureza. Se tu cortar, ela vai nascer de novo. Agora, se tu arrancar pela raiz, ela não vai nascer de novo não, irmão. Ela não vai nascer de novo não. Por quê? Porque foi arrancado pela raiz. Deus está falando que vai arrancar, meu irmão. Ele fala assim, ó. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, aí ele fala assim, ó, se, aí vem um se, meu. Presta atenção, o se do Senhor é bom demais. O se de Deus é bom demais, meu.
Ele fala assim, ó, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Você está entendendo? Você está entendendo o que é que Deus quer falar para você? Por que eu falei que é amor, meu irmão, essa palavra? Por que eu estou pregando de jeito para você? Por que eu tô pregando? O Espírito Santo está me levando a fazer assim, meu irmão, a pregar mais duro. Mas esse aqui é o amor de Deus, meu irmão. Ele está te advertindo para que tu venha se arrepender, meu irmão. Se arrepender dos teus maus caminhos, dos teus maus costumes, dos teus maus pensamentos, das veredas onde tu estava na vereda da justiça e passou para a vereda errada. Está dando o caminho errado. Ele está pedindo para tu fazer, meu irmão. Se tu se arrepender, aí eu me arrependerei, porque eu estava pensando em fazer. Pensava fazer mal contra vós. Aí ele fala no verso 9, e no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar. Agora ele está falando assim, meu irmão, se eu falar para uma pessoa que eu vou plantar, que eu vou edificar ela, meu irmão, está falando de benção. Se eu levantar uma pessoa, eu vou edificar ela, meu irmão, eu vou plantar e vou edificar. Agora ele está falando de arrancar não, ele está falando de plantar. Você vê o vaso? Quebrou, ele fez um novo. Ele disse assim, eu posso fazer com o povo de Israel. Eu posso quebrar e fazer um vaso de novo. Mas se tu deixar, meu irmão. Mas se tu quiser. Aí ele fala aqui, meu irmão, agora está falando de plantação. Plantação, ele está falando, ó, se no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar. Agora ele está falando de coisas novas, meu irmão. O cara era um vaso, agora ele está passando a ser planta. Agora ele vai plantar para frutificar. Meu. Frutificar, para quem? Para Deus. Frutificar. A Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, meu irmão, é arrancada e jogada no fogo, meu irmão. Você está entendendo? Mas só que tem um porém, que o verso 10 ele fala assim, ó. E se ele fizer mal, ele está falando daquele que ele disse que ia plantar, daquela que ele disse que ele ia edificar. Ele está falando assim, ó, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Meu irmão, preste atenção aqui, agora eu vou lhe trazer uma palavra ao seu coração. Meu irmão, quando Deus tem promessa na vida de um homem, quando ele tem projeto, plano e edificação na vida de um homem, para o reino e para a glória de Deus, Deus faz. Deus faz. Deus começa a fazer. Deus entrega ovelhas na mão dele. Deus começa a edificar, meu irmão. Outra hora ele fazia os seus cultos, meu irmão, no meio da rua, e o Senhor vai e bota ele dentro de uma casa, de um templo. E ele começa a crescer, meu irmão. Por quê? Porque Deus prometeu, Deus está fazendo. Deus está edificando. Deus está plantando. Deus está fazendo o que apraz a Ele. O que traz glórias e honra a Deus. Deus está fazendo. Mas só que tem um porém, meu irmão. Tem um porém que nós estamos vendo aqui, meu irmão. Nesse momento. Tem um porém que a gente estamos vendo aqui. Nessa geração. Qual é, meu irmão? É porque estão perdendo o foco, meu irmão. Estão fazendo do seu jeito. E quando a pessoa faz do seu jeito, meu irmão, sai do caminho e começa a fazer coisas más diante dos olhos de Deus, Deus se arrepende, meu irmão. Aí tudo, meu irmão, que Deus plantou, Ele vai ter que arrancar, meu irmão. Por quê? Porque Ele fala na palavra dEle, meu irmão. Ele é fiel para cumprir, mas também Ele é fiel para fazer o que Ele fala. Ele diz, passará céus e terra, mas a minha palavra não passará, meu irmão. Ela se cumpre na vida de qualquer um. Embora que você esteja certo no caminho ou não. Tá aqui a palavra aqui, ó. Se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei
do bem que tinha dito de lhe faria. Preste atenção. Eu conheço pastores, meu irmão, pastores hoje, que o Senhor prometeu, meu irmão, várias profecias. Vários homens de Deus chegou para ele. Deus advertindo ele, disse assim, ó, eu vou edificar, meu irmão. Eu vou expandir esse ministério para a honra e a glória do Senhor. Mas o camarada se desviou, meu irmão. O camarada quis fazer do jeito dele. O cara quis ser mais do que Deus. O cara passou a querer, meu irmão, que os planos de Deus fossem em segundo lugar. A minha vontade, meu irmão, não é a de Deus, não. Embora que você ache que está fazendo certo, mas não está. A minha vontade não é a de Deus. A de Deus é do outro jeito, meu irmão. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo disse, quem, meu irmão, pensou na mente do Senhor? Está aqui, Romanos, bora lá para Romanos, capítulo 11, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Daqui, capítulo 11, verso 33 até o 36, ele fala assim, ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos, porque quem compreende a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém, meu irmão. Ninguém consegue compreender a mente de Deus, não, meu irmão. E tem pastores, meu irmão, de Deus, que está perdendo esse foco. Ele acha que entende a mente de Deus. Ele quer fazer do jeito dele. Ele, não, se eu fizer desse jeito, Deus vai se agradar. Deus não se agrada. Aí eu estou vendo ministérios, meu irmão, se afundando, porque o camarada está fazendo do jeito dele. O vaso está rachado e não deixa Deus, e não deixa o olheiro, meu irmão, consertar o vaso, nem Deus pelejando com ele. Nem ele na pé, meu irmão. Ele não abre a mente dele para Deus. Ele não deixa mais entrar a palavra. Ele não compreende mais. Você está entendendo, meu irmão? Quando Deus projetar plano para você, meu irmão, Ele faz de bem. Mas tem um porém, meu irmão, que muitas das vezes a gente perde o foco. A gente perde o caminho. A gente se desvia. Quando a gente quer fazer do nosso jeito. Quando a gente desobedece a palavra. Aí é onde o Senhor disse assim, não, meu filho, não dá mais não. Aí eu não posso estar junto contigo nessa daí mais. Por quê? Porque aos meus olhos, tu tá fazendo maldade. Tu não tá dando mais ouvido à minha voz. Então eu vou me arrepender do bem que eu tinha de que lhe faria. Eu vou me arrepender, meu irmão. Não tem como. Deus não quer isso para ninguém não, irmão.